na nossa sala virtual aí. Prazer Uhum. estar com você, cara. Pô, é o que eu falei semana passada, né? O barato de toda essa tecnologia, né, das redes sociais, é que aproxima os que estão longe, né? Na verdade, você está perto do meu coração, mas está longe fisicamente. Opa, com certeza. Maravilha. O pessoal está entrando. Prazer hoje estar aqui contigo, Guga. Falar de alinhadores, você que para mim é uma referência, além de um grande amigo. Então, acho que nada melhor do que bater o papo, né, em plena quinta-feira, à noite, com Coisa boa. você, Tô vendo aqui. falando de algo que a gente faz no dia a dia, né? Para os que já estão entrando, a ideia nossa é fazer um bate-papo descontraído, né? Eu acho que esse é o intuito da gente conversar. Os que estão entrando e quiserem fazer qualquer pergunta durante a nossa conversa, fiquem à vontade. A gente vai ter um prazer enorme em respondê-las. E se souber, a gente responde, né, Guga? Se não Com souber, certeza. a internet cai, né? A rede cai e depois a gente responde. Será um prazer. Ah, e aí, Então, gente, já tudo estamos bem? com 20 aí, né? 20 pessoas na nossa sala virtual. O pessoal vai entrando aos poucos, né? À medida que está vendo que a gente tá online. Bom, Guga, vamos conversar um pouco sobre o motivo da gente estar aqui hoje, né? Que é Uhum. conversar um pouco sobre os alinhadores. Eu queria saber de você, eu acho que isso é uma dúvida que o pessoal tem também, enfim. Eu queria saber de você o que te motivou a entrar nesse mundo virtual, né, da ortodontia virtual, em especial a utilizar os alinhadores como rotina. Quais foram os desafios que você enfrentou no início? Eu acho que essa é uma resposta principalmente para quem pensa em entrar. E o que mudou na sua prática clínica? Então, se você pudesse me responder essas três perguntas. Claro, vai ser um prazer. Boa noite, pessoal. Já vi aqui vários amigos e colegas. A doutora Cíntia, ex-presidente da ABOR Santa Catarina, Fran, dentista, e várias pessoas amigas do Fábio. O doutor Fábio é um grande amigo e muito mais famoso do que eu, então tem várias pessoas aqui falando com ele, né? Bom, vamos direto ao assunto para a gente aproveitar o nosso tempo, né? Você estava perguntando para mim há quanto tempo eu uso alinhadores, o que me motivou a usar, né? O primeiro curso de alinhadores que eu fiz, eu já tinha visto alguma coisa antes, eu tive pouquíssimo contato com alinhadores na minha especialização, nós tivemos alguns casos, mas era muito. Acho que os alinhadores ainda estavam engatinhando, né? Ainda estão engatinhando, mas estavam ainda mais precoces, né? Mais prematuros. E eu fiz o credenciamento em 2009 e a partir dali Thiago Peixoto, muito bom. Só tem fera aqui, que responsa, hein? A partir de 2009, então foram uma sucessão de cursos, né? Na verdade, tem muito curso para fazer ainda, e eu acho que foi um diferencial, foi o que me levou a procurar esse tipo de tratamento. Primeiro, eu acho que foi um gap que existe no consultório, tá? É aquele paciente que não aceita tratamento ortodôntico de outra forma. Então, hoje eu acho que é uma demanda que foi criada, né? Então, existe essa demanda e com certeza faz parte do nosso dia a dia, né? Quem não se renovar ou procurar se atualizar e se diferenciar, a gente acaba sendo engolido pelo mercado de trabalho que é bastante feroz aí, né? Agora, o que mudou na minha rotina, eu acho que basicamente tudo, né? A ortodontia digital, eu acho que talvez num futuro breve ou não tão breve, ela vai ser chamada somente de ortodontia, porque vai ser tudo digital, né? Assim como a odontologia sempre já começou muito antes, né? O escaneamento surgiu muito antes
em outras áreas da odontologia, então eu acho que mudou bastante a rotina de atendimento, desde o material que a gente usa, o espaçamento entre as consultas, e essa palavra que está na moda aí, que é o workflow, né, o fluxo digital, na verdade é o treinamento da equipe, enfim, como você vai fazer para entregar o tratamento, porque a gente tem que lembrar que a ortodontia é uma só, né, independente do aparelho, a gente tem que entregar um resultado, e o paciente ele nos busca por isso, né, ele não busca pelo aparelho ou por outro motivo, mas acredito que a gente vai falar sobre isso mais para frente, né. Fábio, o que você acha? Eu queria pegar o link exatamente do que você falou agora, né, Guga? É incrível como as pessoas fazem propaganda do aparelho, mas não fazem da sua formação, do seu expertise, né? É incrível isso. E, na verdade, eu acho que é menosprezar o conhecimento, né? Que é o que a gente tem de maior valor. E a gente conversou um pouco sobre isso semana passada, eu e o Renatinho, e eu sei que você compactou da mesma ideia, né? Eu fiz você acompanhou, eu fiz uma postagem, foi anteontem, no Insta, até falando do que eu passei, né? Desde quando eu me formei até agora. Então, a caminhada ela é longa, né? Então, e não tem como ser diferente, né? Então, eu acho que é bem por aí. Os desafios são parecidos, né? Os mesmos que eu encontrei, né? A gente faz um curso, é apresentado algum produto, né? Uma nova ferramenta, na verdade, e, na verdade, aquilo ali é o pontapé inicial. Na verdade, não para por ali, né? Então, aprender a trabalhar com alinhador é com a bunda no mocho, né? Vencendo os desafios, tropeçando, e eu acho que isso conta muito, né? O tempo de cadeira nossa, né? E vindo de você, né, Guga, é incrível, porque que eu percebo hoje muita gente surgindo na ortodontia, eu acho que você pode compactua da mesma ideia, mas vejo muita gente surgindo na ortodontia agora, pessoas que não têm história para contar da ortodontia, né? Sem qualquer tipo de formação, sem qualquer tipo de base, e que, na verdade, como você falou, a ortodontia é uma só, né? O alinhador é uma ferramenta que está aí a nosso serviço, que pode trazer bons frutos para a gente, vamos pensar assim, e só que, na verdade, é apenas um plástico, né, a nosso serviço. Então, eu acho que é bem por aí. Posso Bom, dar só uma palavrinha continuando aí, pegando o link com o que você falou? Eu acho muito importante até alertar os jovens ortodontistas, ou mais jovens do que a gente, né, que é lógico que o marketing ele é de fato importante, assim como vários fatores que levam ao sucesso, porém, hoje a gente vê muita gente fazendo marketing sem antes buscar uma formação, né? Eu acho que esse caminho está um pouco invertido, né? Então, é isso que nos preocupa, né? Qual o futuro aí da nossa especialidade. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta, assim, eu sei que a ortodontia, ela já passou por vários modismos, né? Essa palavra aí, né? E eu acho que agora a gente está passando por mais um momento de modismo. A gente vê isso acontecendo com os alinhadores, né? Com a colagem direta, digital. Fala-se muito sobre isso agora, né? Eu gostaria de saber de você se essa moda veio para ficar ou vai passar, né? Qual que é a sua opinião? O que te faz acreditar que os alinhadores vieram para ficar, Fábio? acho que chegaram para ficar. Apesar de eu ser crítico, né, eu não sou apaixonado. Eu acho que a gente tem que ser crítico, porque a gente está lidando com pessoas, a gente está promovendo saúde, a gente precisa, a gente não pode quebrar toda essa ética, né? Então, eu sou muito crítico com os resultados que eu tenho com os meus pacientes, entendeu, Gu? Eu vejo que os alinhadores ainda assim carregam umas limitações, mas sem sombra de dúvida, eles vieram para ficar. É uma excelente ferramenta quando o paciente exige uma estética maior, quando o paciente ele tem algum problema em relação à
mostrar a questão do aparelho fixo convencional, ele não pode mostrar, enfim, a gente está atuando em grandes capitais, então a gente sabe que existem pacientes que têm essa questão de não poder mesmo, e a gente sabe que para tratar em minhas mãos pequenos problemas, eu acho que os alinhadores eles funcionam de uma maneira muito interessante, né? Então, essa polarização que existe é que me preocupa, né? Então, a gente vê nos congressos, né? Ah, agora é só alinhador, ou agora é só... Não, que alinhador? Alinhador não funciona, alinhador... Quem trabalha com alinhador faz uma ortodontia lixo, né? Então, a gente vê muito essa polarização que as pessoas gostam, né? Quem está ali assistindo, o pessoal adora, né? A polarização. Só que, na verdade, eu acho que toda polarização ela está errada, né? Então, acho que é o caminho do centro. Eu acho que, como eu falei, é mais uma ferramenta que a gente tem em mãos que veio para ficar super poderosa no sentido da gente, principalmente, conseguir hoje tratar pacientes que não seriam candidatos a serem tratados de maneira convencional. Então, eu acho que esse é o grande barato dos alinhadores hoje, na minha prática do consultório, poxa, bom, se for para usar aparelho fixo, eu não quero. E aí você apresenta essa nova ferramenta, o paciente ele começa a ser permeável, né, a ficar mais permeável ao que você tem a falar para ele. Então, eu acho que a gente consegue atingir um nicho de pacientes que a gente não atingiria se tivesse apenas com a ortodontia convencional em mãos. Você, só concluindo, você acha, então, que os alinhadores eles não se tratam de um modismo? Não. E sim uma técnica que veio para cada vez se sedimentar mais e contribuir aí para o nosso arsenal de ferramentas, correto? Perfeito. Que vem evoluindo significativamente, né? Então, questão dos softwares, a questão até mesmo da qualidade do plástico, a ideia é aumentar o número a quantidade de mais oclusões a serem tratadas com essa ferramenta. Mas, ainda assim, eu vejo que hoje ainda carrega algumas limitações importantes para tratar determinados problemas. Mas e aí, Guga? Você acha, então, que os alinhadores, dá para tratar todo mundo com os alinhadores? Olha, eu vejo muita gente falando isso, né, que eu vejo os dois lados, né, como você estava falando sobre a polarização, tá todo mundo perguntando sobre água, né, tá dando um susto no fígado aí. Água com limão, né? Toda polarização, assim como existe uma frase, toda unanimidade é burra, acho que toda polarização também é. Mas isso é uma questão cultural do país, pode ver desde a parte eleitoral, aí, as eleições, então é muito comum isso, acho que é mais cultural, né? Eu acredito que não eu também, o outro lado também me incomoda um pouco, o pessoal querer ficar reinventando a roda a todo momento, e saiu uma oitava maravilha do mundo, e sabe, um pouco uma visão um pouco folclórica, assim, dessa ferramenta, né? Eu acredito que as limitações de tratar um caso, elas estão muito mais relacionadas ao profissional do que ao dispositivo que ele utiliza, né? Mas, ainda assim, essa pergunta aí, se quiser me espremer na parede, eu acho que não dá para tratar todo mundo, não, né? A gente tem informações que vêm de empresas, né? Então, são informações que têm um viés muito grande, e a literatura ainda mostra valores e dados completamente distintos, né? Então, eu vou te dar um exemplo, assim, a Align, ela afirma que cerca de 20% a 30% dos casos precisa fazer refinamento, enquanto que o que a gente encontra na literatura 70% a 80%, eu acho que na minha mão, 100% dos casos, né? Então, eu acho que a gente tem que ter, assim, sabedoria e sapiência, digamos, para tomar as decisões, porque o paciente, ele confia no nosso trabalho. Eu queria mandar um abraço para o Dr. Maurício Mesoma, aqui, que é um excelente ortodontista do Rio Grande do Sul, e trabalha bem com alinhadores. Eu já vi vários casos que ele me mostra, ele me ensina muito,
Então aí temos um público de alto nível, né? Eu acho que não dá para tratar todos os casos, assim como não dá para tratar todos os casos com nenhum tipo de aparelho, né? Então, eu vou falar para você uma coisa que eu aprendi. Eu estava num jantar, na época que eu morei nos Estados Unidos, em 2010, com o James Ackerman e o William Proft, que faleceu esse ano, ou melhor, em 2018, que são dois caras, assim, extremamente acima da média, dos mais inteligentes que eu já conheci, né? O Ackerman daquela classificação, Ackerman e Proft, e o Proft que todo mundo conhece. E a gente estava conversando, e eu tinha vários anseios, estava questionando várias coisas para eles, e eu lembro que eles me falaram assim, olha, sabe qual a diferença entre mim e você, né? Ou entre nós e você? É uma só, é o tempo. À medida que o ortodontista vai ficando mais velho, ele não vai ficando melhor, ele vai sabendo mais as suas limitações. Então, acho que essa pergunta aí, ela poderia ser, você poderia encurralar qualquer um com essa pergunta, com qualquer aparelho, ou qualquer tratamento, entendeu? Tem tratamentos que não dá para fazer sem cirurgia, tem tratamentos que não dá para fazer com nenhum tipo de aparelho, então é difícil generalizar e que dá para tratar todos os casos com alinhadores. No entanto, também é verdade que faz parte do ser humano, a gente tem que vencer uma curva de aprendizado, né? Então, eu oriento a todos e sugiro, foi como eu fiz. O primeiro caso é a gente mesmo, é um parente, o segundo caso é um caso simples, e você vai respeitando essa curva de aprendizagem, e assim você evita problemas maiores, né? Porque eu acho que isso é até uma falha, e talvez seja corrigida em breve, mas é uma falha dos cursos de especialização do Brasil, porque o aluno ele se forma já desatualizado, entre aspas, né? Porque, na verdade, a gente não tem essa carga horária com alinhadores e com ortodontia digital. As coisas são muito rápidas, né? Então, eu acho que talvez mude isso um pouco, né? eu acho que vai mudar, mas assim, a realidade até hoje, por exemplo, pegar até 2018, quem se formou, a gente não tem essa formação, entendeu? Não está no currículo, não tá você não tem experiência. E você tratar um caso não te faz um expert, um especialista, ou te dá segurança, né? Então, isso é complicado de dizer que trata todos os casos. Eu confesso que eu sou bastante arrojado, tá? Eu tenho casos com extrações, com mini placa, com mini implante, casos de cirurgia ortognática, mas eu tenho muitos insucessos, muitos casos de ortodontia híbrida, muitos casos de falta de cooperação do paciente, ele perde a motivação durante o tratamento, muitos casos de perda de tracking, e aí entra num bolo, assim, porque o erro ele pode estar várias etapas que eu ainda desconheço, por exemplo, será que foi o clean check ou o planejamento virtual? Será que foi a colaboração mesmo? Será que foi, entendeu, um movimento que eu propus que, enfim, não era o melhor para esse paciente? Então, eu ainda acho que é um mundo a ser explorado, assim, não tem... Eu vejo muita gente se arriscando e eu até admiro, eu vejo bastante palestrante de fora, com casos belíssimos, né? Mas eu ainda... Bastante não, né? Bastante não. É aquela coisa, né? Assim, e também eu desconfio bastante. Eu acho que o mestrado, né? Pós-graduação, ela te dá um nível crítico. Você consegue enxergar o crítico, né? Meio cheio, meio vazio. Você já sabe identificar uma informação, um post no Facebook, se você vai compartilhar ou se você sabe que é mentira. Então, eu acho que eu vejo muitas palestras no EAO de palestrantes que eu tenho muitos pés atrás, entendeu? São dados que eu não sei se eu confiaria, e isso é uma realidade, não só no mundo, né, no Brasil, enfim, no mundo todo. Então, às vezes o cara pesca um caso que deu certo e você vai tentar e quebra a cara. Então, isso não é ciência, isso é empirismo, né? Então, acho que a gente tem que cuidar bastante. Guga, já teve algum caso de você vender para o paciente, falar, olha, vou te tratar com alinhador, mostrar o clean check, mostrar o planejamento virtual, que seja. Você vendeu o tratamento com alinhador, chegou lá no final, poxa, não conseguiu o resultado desejado, e falar, olha, já fez refinamento e tudo, não ficou bom, vamos montar o aparelho. Já teve algum caso que aconteceu isso? Já. Eu tenho uma aula que eu monto, que eu tenho 3 casos que isso acontece,
E eu falo, né, que ó, em 100% dos meus casos que eu vou mostrar hoje, eu vim em sucesso, né? Na verdade, foram 3 casos que eu montei o Radiance, um aparelho estético da American Orthodontics, para finalizar. E eu mostro esse caso, assim, diferente. Eu mostro o antes e o depois com um clean check, e todo mundo, nossa, ficou maravilhoso. Mas, na verdade, eu falo, ó, teve um upgrade aí, teve um auxílio no caminho, né, que a gente não conseguiu, uma movimentação que a gente não conseguiu obter, né? Mas sim, uma coisa que eu daria, assim, de sugestão, não é nenhuma dica, né, mas eu recebi essa dica ou essa sugestão do professor Marco Antônio Almeida, que na época era o coordenador da UERJ. Ele sempre, ele fazia bastante Invisalign, mas ele nunca foi um cara muito de fazer propaganda, sabe, de vestir a camisa nesse sentido, nunca foi muito ligado à empresa e sempre foi um excelente professor, né? A gente aprendeu muito com ele. Então, ele me falou desde o início, eu fiz isso porque ele me falou. Então, geralmente, eu tenho no meu contrato, e tanto verbal quanto escrito, uma margem, por exemplo, ó, se eu precisar de 6 meses ou 3 meses de aparelho fixo estético, o paciente está ciente. O que talvez seria o caminho, né? Uma ortodontia híbrida, então o paciente não fica tanto tempo com o aparelho fixo, mas pelo menos alguns movimentos, ou pelo menos os movimentos mais difíceis, a gente consegue executar com o aparelho fixo, entendeu? Entendi. Você amarra isso de forma contratual também. Também de forma contratual. E o refinamento também. Refinamento também. O refinamento, eu sempre falo que eu faço um refinamento para todo mundo. O segundo é opcional. Mas alguns pacientes não querem nem o primeiro refinamento. Então, o presente é de quem usa, né? Se o paciente está satisfeito com um alinhamento parcial, é difícil a gente impor, né? Eu acho que a gente... Eu acho que... Pode falar. O Guga, eu vejo isso no consultório. Até outro dia conversando até com o próprio Carlos, e enfim, hoje existem aqueles pacientes que eles querem corrigir determinados problemas, mas não é o problema na sua plenitude, entendeu? Ele não quer corrigir na sua plenitude, ele quer corrigir parte do seu problema e tá bom, e chega, né? E a grande pergunta é, existe algum demérito em você tratar de forma parcial, atendendo apenas a expectativa desse paciente, né? Porque, de repente, quando você pensar assim, poxa, tratar na sua plenitude com o alinhador, eu acho que talvez seja mais complexo, mas se for para tratar apenas a expectativa dele, com o alinhador vai bem. Isso acontece contigo, acontece comigo, acontece com todo mundo. A grande pergunta é, existe algum demérito ou algum, eu não sei, você acha que é ruim tratar o paciente apenas atendendo a sua expectativa? Olha, eu acho que essa é uma pergunta muito Lógico que não é o capciosa, né? ideal, né? Lógico que não é o ideal, né? Eu sei que a gente... Eu acho que uma das primeiras pessoas que começou a bater nessa tecla talvez tenha sido teu professor, né? O Dino, o Leopoldino Capelosa, falando de flexibilizar um pouco. Ortodontia minimalista também, ou alguma ortodontia mais pontual. E eu vejo muito também o Cachandre falar isso, e outros nomes, grandes nomes aí da ortodontia, que a gente tem que aprender a ouvir o cliente, né? O paciente. Então, isso é um fator também importante de sucesso, às vezes muito maior que o marketing que vem sendo feito assim de qualquer maneira, mas aprender a queixa principal do paciente, contanto que você não esteja causando nenhum dano ou fazendo alguma iatrogenia, eu não vejo problema algum, assim, é difícil de falar isso, né? Ainda mais gravando aqui, né? Mas é isso aí. Eu acho que a ortodontia... Eu acho que existe, eu estava conversando com o cara, existe esse paciente, né? Por incrível que pareça. Existe esse paciente, olha, eu não quero usar durante muito tempo que seja o alinhador, entendeu? Não quero, eu quero isso aqui. Se você não fizer, eu vou fazer com outro. Não é mais ou menos assim? Pois é. Aproveitando, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui. Quais conselhos, Fábio, você daria para alguém que está começando a tratar seus primeiros casos com alinhadores? Acho que o conselho você já deu e eu comungo, né?
é a questão, tratar algum familiar, né? Algum parente, né? Que onde brincadeiras à parte, mas eu começaria por casos mais simples, né? Sem muita ousadia. Eu acho muito importante partilhar a informação, pedir uma ajuda para um colega mais experiente. Eu acho que isso ajuda, isso gera um conforto psicológico para a gente que está ali no mosto, de frente para o paciente, muito grande, né? Então, eu acho que essa é uma dica, tá? Primeiro, eleger um caso onde os movimentos são mais previsíveis, quando feitos com alinhadores, e ainda assim pedir uma ajuda a alguém mais experiente para definir o planejamento virtual da melhor maneira para aquele paciente e tá compartilhando a ideia, a questão do tratamento em si com alguém mais experiente. Eu faria dessa maneira. A gente fica muito sozinho no consultório, né, Guga? Então, assumir uma responsabilidade de uma coisa nova, né, sem saber se, pô, como é que é, e será que vai dar certo, enfim. Então, eu procuraria, primeiro, ter uma formação que seja mínima, a gente precisa começar, essa formação ela vai ganhando consistência, né, no dia a dia, mas eu buscaria uma informação boa e procuraria a ajuda de alguém mais experiente para saber como é que faz um bom planejamento virtual, definir os attachments, posição dos attachments, a questão de como colar um attachment, saber qual o melhor protocolo para a instalação dos attachments, qual resina. Acho que tudo isso ajuda, né? Do que descobrir ali no ato com um paciente na cadeira. Então, ter essas informações básicas ajuda muito. E começar pelo caso mais simples. Isso que você falou, na verdade, é uma das maneiras que a gente consegue, digamos, obter sucesso, que chama-se modelagem, né? Então, eu acho que, como a gente ainda é carente de literatura, de informação e de cursos para essa ortodontia digital, na minha opinião, eu sei que tem muito agora e vai ser uma enxurrada, mas eu acho que ainda a nossa formação é carente nessa área. Eu acho que a modelagem é um excelente artifício aí para a gente conseguir aprender, né? Então, nada mais do que você ir com alguém que sabe estagiar. Eu sempre tive essa característica desde pequeno, desde a época da UFSC, que eu estagiava no consultório do professor Arno, depois fui para o Rio, fui no consultório na clínica de todo mundo, aí fui para os Estados Unidos, e foi a mesma história. E eu acho que isso é uma coisa da pessoa, né? De ir atrás e meter a cara e procurar aprender. E também tem que ter carão, né? Tem que ter carão. Tu tem que aprender com o erro dos outros, né? Eu lembro também, você perguntou aí sobre se eu acho que é eu perguntei se é uma onda que veio para ficar ou não, se é uma marolinha, né? Uhum. Eu lembro de quando eu perguntei para o Profit, isso em 2010 também, assim, ó, e aí, você acha que alinhadores é uma boa, né? Porque, pô, é uma coisa, tinha acabado de fazer o curso. Aí ele falou, sim, eu acho que é uma boa, eu acho que vai vingar. E ortodontia lingual? Ele, não, ortodontia lingual não, nem vai nesse caminho. Então, eu não fui nesse caminho, né? Eu realmente... Ter essas pessoas orientando realmente te traz um conforto maior nas suas decisões, né? Acho que é bem por aí, né, Guga? Guga, me diz uma coisa. A gente sempre discute, né? Eu acho que essa é uma dúvida das pessoas. Pô, será que para eu me tornar eu quero começar a trabalhar com a ortodontia digital, com os alinhadores, com colagem direta digital, enfim. Só que, poxa, é caro, enfim. Será que eu tenho paciente para me pagar isso? É um grande ponto de interrogação que as pessoas têm na cabeça. E eu acho que é compreensível, né? Pô, será que vai valer o investimento de eu fazer um curso, de eu aprender, correr atrás, será que eu vou ter esse retorno? Né? As pessoas pensam nisso. Eu acho que isso é importante, realmente. E lógico, eu acho que está cada vez mais acessível, né? A ortodontia digital como um todo, todas as suas vertentes,
seja a colagem indireta, seja a confecção de aparelhos, seja alinhadores, acho que está cada vez mais acessível para a gente. Mas eu quero saber o seguinte, imagina que eu quero fazer um investimento na minha clínica, no consultório, e eu quero comprar um scanner. Eu sei que você foi um dos primeiros a ter o Aitero aqui no Brasil, né? E a grande pergunta é, será que vale o investimento de um scanner? Eu vou falar do scanner em especial porque é um investimento maior do que envolve a tecnologia CAD/CAM, né? Então, a gente tem o software, a gente tem a impressora, a gente tem impressoras que têm um preço mais acessíveis, e a gente tem o scanner, que é o que vai permitir a gente adquirir as imagens virtuais, né, os modelos virtuais. Eu quero saber se vale a pena para o profissional que está ali no consultório adquirir um scanner para o seu trabalho, né? Sua prática clínica. A conta fecha? Essa é a grande pergunta. A conta fecha? Eu sou muito sincero, né? Eu realmente sou um entusiasta de tecnologia, enfim, da ortodontia digital. Realmente fui um dos primeiros a adquirir o scanner, principalmente aqui em Santa Catarina, mas eu acho que você tem que observar essa pergunta sobre diferentes prismas, né? Por exemplo, né? Eu não vou fugir da resposta, eu vou te dar uma resposta, mas só queria acompanhar uma linha de raciocínio. Você vai fazer um curso de um final de semana que custa 10 mil reais. Vou dar um exemplo. Você fez o curso e na segunda-feira o teu colega te liga, e aí, valeu a pena os 10 mil reais? Entendeu? É subjetivo, né? Essa pergunta e essa resposta são subjetivas. Por quê? Eu acho que a conta não fecha, eu acho que as pessoas não precisam se desesperar e sair comprando um scanner porque alguém comprou sem fazer conta, tá? Eu acho que a gente não tem a realidade americana de poucos ortodontistas para muitos pacientes. De concretizar, né? Isso, nos Estados Unidos eles têm tomógrafo e scanner em todos os consultórios e há muito tempo, né? E a nossa ortodontia ela é um pouco diferente, né? Então, a ortodontia no Brasil, a gente trabalha com um público bastante exigente. Eu acho que não só a ortodontia, mas a odontologia, de uma maneira geral, é uma das melhores do mundo em termos de qualidade, né? E isso eleva o nível aí da concorrência, e por conta disso é difícil você atender em massa, tudo que vai tentar massificar é complicado. E isso já teve uma onda aí de fios inteligentes, brackets inteligentes, e clínicas populares, e uma série de coisas, e na verdade o que permanece no longo prazo é a qualidade do serviço e um ótimo resultado e os bons profissionais. E a indicação, né? Eu acho, assim, para mim, valeu a pena comprar o scanner, e quando sair o 2, eu vou comprar o 2, ou o 3, ou o 4, e a gente já tem impressora, já tem fresadora, e temos laboratório. Eu gosto de estar na vanguarda disso, e para isso você paga um preço, né? Porque tem que, realmente, assim, eu moro numa cidade que tem 120 mil habitantes, não é São Paulo, não é Rio de Janeiro, e eu acho que para eu possuir uma demanda tão grande, eu necessitaria obrigatoriamente baixar muito o preço, né, o valor. Isso é uma coisa que eu não faço. Então, eu trabalho tranquilamente com o scanner, sem preocupação com meta, sem vaidade por selo, ou por, assim, uma classificação. E eu tenho certeza que muitos colegas compartilham do mesmo pensamento que eu, pouca gente fala sobre isso, mas eu acho que todas as vezes que nós deixamos uma empresa, ou, digamos, ditar o rumo da nossa profissão, deu errado, né? Então... E é incrível como isso está acontecendo, né? A questão do cara, às vezes, troca, faz de graça o tratamento. Na verdade, não faz de graça, porque ele está pagando para o cara tratar, porque ele está ali consumindo o tempo dele, assumindo o risco, tudo, né? Isso não diminui o risco, se o cara está fazendo de graça ou não. Isso não diminui o risco legal que ele tem. Mas é impressionante
como as pessoas hoje partiram para isso só para fechar um determinado número e cair dentro de um quadro de benefício. Isso particularmente fere um pouco a minha essência, sabe? Como você falou, acho que fere a sua também. Por isso que você não, não é adepto a isso. Enfim. Dentro dessa linha, se continuando a tua pergunta, eu acho que o scanner ele facilita algumas coisas, e eu vejo assim, esse é o meu relato pessoal, né? Não é literatura, mas eu vejo que o paciente ele fica de fato encantado, assim, né? Então ocorre a percepção dele é diferente. Então agrega valor, sim, ao consultório, agrega valor ao tratamento. Uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? Aí você já manda uma simulação do tratamento, ele já abre no celular dele, mostra para a família dele. Então, é lógico que tem um diferencial todo envolvido, tem outras ferramentas que são bastante úteis, não só para ortodontia, né? Mas eu acho, assim, se você for analisar estritamente a questão financeira, se você é um bom investidor, você pega esse valor e coloca aí na XP, e que vai ter um retorno maior. Mas eu acho que a gente vive disso, assim, eu pretendo viver muito tempo da ortodontia, então todos os investimentos são válidos, sim, mesmo que num primeiro ano, num primeiro momento... Mesmo que o retorno não seja financeiro, seja um retorno... Esse retorno ele pode vir né? no médio prazo também, né? Não necessariamente num curto prazo, né? Hoje em dia nada é em curto prazo, então essa geração imediatista tem que ter paciência e trabalhar, né? Estudar e trabalhar, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, como é que você enxerga esse marketing aí das empresas de alinhadores do tipo Just Do It, né? Tipo Nike, né? Voltado para os alinhadores. Qual que é a sua opinião sobre isso? Por incrível que pareça, eu mudei um pouco a minha opinião, tá? Em relação a isso. Não que isso... acho que existem dois pontos de vista, né? Acho que depende por onde você está olhando. Eu acho que esse marketing hoje, que eles fazem até mesmo direto para o consumidor final, né, Guga? Que, na verdade, os consumidores somos nós quem pagamos a empresa, certo? As empresas, nós, porque os consumidores somos nós. Mas elas, sabiamente, fazem um marketing voltado diretamente para o consumidor final, que é o nosso paciente, ok? E, por incrível que pareça, isso desperta uma curiosidade no paciente e faz ele buscar saber mais sobre aquilo. Então, eu vejo isso como um lado positivo, como um ponto positivo, entendeu? Dela falar assim, olha, pô, agora existe isso, essa possibilidade de tratamento, poxa, vou ligar para o Guga e vou procurar saber mais a respeito dessa ferramenta, se funciona, se serve para tratar meu caso ou não, enfim, quais são as indicações, vou procurar saber. Então, eu acho que hoje eu olho muito por esse lado, né, de fazer o paciente gerar um ponto de interrogação no paciente, fazer ele buscar um profissional competente, capaz de tirar as suas dúvidas em relação àquela ferramenta. Então, hoje, eu mudei um pouco. Antigamente, eu era, pô, para que isso? Né? Mas hoje eu vejo por esse lado. Tá? Eu vejo por esse lado. E, lógico, o conselho que eu dou, né, para todo paciente, né, seja onde ele vai tratar, mas procure um profissional que tenha uma formação, né? Não um profissional que tenha mais curtidas no Instagram, por exemplo. Essa é a pergunta que eu faço para o meu paciente. Você trataria... o que te faz escolher o profissional que você busca tratar? Né? O que te faz? É o número de curtidas? É o número de seguidores? Né? Porque hoje a gente vive isso, né, Guga? Então, se ele tem muitos seguidores, é porque ele é bom? Será que é isso mesmo que dita a competência do profissional, o número de seguidores? A gente sabe que existe um tráfego em relação a isso, né? Então, eu acho que esse marketing, então, de maneira mais objetiva, respondendo a sua pergunta, eu vejo com bons olhos o marketing no sentido de gerar uma dúvida no paciente e o paciente buscar uma informação em um profissional competente. Tá ok? Eu vejo com bons olhos dessa maneira. Tá? E você? Então,
Eu concordo, assim, eu tive uma procura por tratamento muito grande, assim, que vieram. Ah, eu quero Invisalign, não sabia nem que tinha queixa. Ah, mas qual que é a sua queixa, né? Dentária ou facial? Não, eu quero o Invisalign, vem aqui para o Invisalign. E muita gente que veio buscando Invisalign acabou fazendo outros tipos de tratamento, né? Até mesmo com outros aparelhos, tá? É, Tem alguém fazendo uma pergunta aqui, mas subiu muito rápido, eu não consegui ver. Vê se você consegue ver aí. Eu vejo aqui. Pessoal, quem tiver alguma pergunta para fazer, por favor, fiquem à vontade. Eu não estou vendo aqui o Guguinha. Em cima do Fernando aqui, parabéns pela iniciativa, obrigado. Fernando, a gente dá um desconto, né? É amigo nosso. Em cima do Fernando, já te respondo. Ó, não, o Serginho falando aqui. Também acho, Serginho, se for pensar por esse mercado, os alinhadores, vamos pensar assim, para uma clínica popular, por exemplo, é o que há de melhor, né? claro. Porque é delegável, né? É delegável, tudo. As etapas são delegáveis, né? Então, eu acho que também vai popularizar. Eu não sei se isso é bom ou ruim, eu não estou discutindo isso. Eu também acho que isso pode popularizar. Fala aí, Guga. Esse marketing direto para o consumidor, ele, no início, assim, ele afrontou muitos ortodontistas americanos e depois aqui. E o que me preocupa desse tratamento direto ao consumidor realmente é o alto grau de inteligência artificial que vem se formando, né? Esse big data, esse banco de dados enorme e essa inteligência artificial, o attachment inteligente e tal, e de modo que pode ser que num determinado momento o ortodontista seja deixado de lado, e isso já acontece com várias empresas, a gente sabe, até tem empresas no Brasil também, que faz algum tipo de tratamento, enfim. Direto para o cliente. Direto ao consumidor. É lógico, né? Acho que isso aí é de certa forma preocupante, né? É lógico que as variáveis pode dar errado e vai dar errado, né? Assim, se já dá errado nas mãos de quem trabalha bem, enfim, tem responsabilidade e domina a técnica, imagina uma coisa self-service, assim. Porém, eu acho que a gente tem que sempre ter em mente isso, né? Uma coisa é os objetivos da empresa, uma coisa é o aparelho, e outra coisa é o ortodontista. Então, se você sempre nunca se iludir... O filtro é o ortodontista, né? O filtro é o ortodontista. Se você o leigo ele não tem conhecimento. E a empresa, os objetivos são distintos, né? Então, como você mesmo falou, os objetivos da empresa, diferente dos objetivos do profissional que está ali no Mosque, que quer vender algo que de fato vai funcionar, que vai acontecer. Lógico, o aparelho não funciona sozinho, depende dele, mas ele quer confiar no que ele está usando. Entendeu? Obrigado, Cíntia. Cíntia Napoli aqui, ó. Obrigado, Fábio e Gustavo, pelo. Obrigado, Cíntia. Muito bem, ó, uma pergunta. O que acham do fato do resultado dos alinhadores estarem diretamente relacionado à colaboração de uso por parte dos pacientes? Eu posso responder essa, Fábio? Você quer responder? Eu acho uma merda. Vou responder também. Eu acho uma merda, porque quem tem falado isso muito é o Janson, né? O Marco Janson. Que por anos a gente tentou técnicas e dispositivos para tirar o máximo da mão do paciente por justamente uma experiência prévia de insucesso, né? Então não usa extrabucal, não usa elástico, e foram desenvolvidos muitos dispositivos e aparelhos para que o tratamento ficasse mais na nossa mão, né? Sempre vai precisar da cooperação do paciente, mas depender menos do paciente. E agora, de repente, simplesmente o melhor aparelho... É o que depende do paciente. É o que depende 100% do paciente. Porém, eu acho que também tem que ter um outro lado, né? Não pode ser a mente fechada, que esse aparelho, ele é feito pensando no paciente e não no ortodontista, porque essa visão de que tá na minha mão, tá, mas eu tô pensando só em mim, né? E você também tem que pensar. Então, eu acho que existe espaço, sim, para todas as ferramentas, mas eu não acho que, ao contrário de que muitos dizem, que não vai mais haver um ou outro determinado tipo de aparelho, eu acho que todos
vem e vão, e melhor é aquele que funciona melhor na sua mão, né? Então não existe... E eu acho que tem paciente que é bem sincero. Eu já tive paciente chegar no início e falar assim, olha, isso aí comigo não funciona. Se tiver tirar, colocar, tirar, para mim não funciona. E aí você já pensar, opa. Então essa questão, pô, mais uma vez a gente volta para polarização. Agora o futuro os alinhadores. A ortodontia fixa vai cada vez mais... Não, pelo amor de Deus. Tá ok? Eu acho que tem espaço e eu acho que tem perfil de paciente para... Aí você vai ter que identificar esse perfil para você entender qual a ferramenta você vai utilizar para tratá-lo. Eu já tive paciente, Guga, de chegar e falar assim, olha, doutor, eu não aguento mais tirar e colocar. Eu não aguento mais. Bota o aparelho fixo, eu prefiro. Eu já tive paciente. Assim. Então, essa... é maravilha. Nossa, ó. Aí mostra estético, confortável, sem nenhum attachment. Já viu as fotos? Quando as pessoas vão fazer o marketing do alinhador, aí mostra uma boca bonita, com os lábios bonitos, bem desenhados, dentes super bonitos, sem um attachment no dente anterior. E fala assim, pô, olha como é que é lindo, olha só, muito melhor do que o aparelho fixo. E a gente sabe que a realidade não é essa, né? A realidade é que os attachments se fazem necessários, na maioria dos casos. Enfim, eu não lembro o último caso que eu tratei sem attachment. Na verdade, eu acho que eu nunca tratei sem attachment. Tá? Então, quer dizer, a gente precisa trazer o nosso paciente para essa realidade, né? Isso aqui realmente precisa da colaboração, você está disposto a isso ou não? É mais confortável? É mais confortável. Ele vai te dar alguns benefícios, mas também tem seus problemas, né? Seus prejuízos, vamos colocar assim. Queria mandar um abraço aqui para Mirela Barros, para o Arthur Bernardini, o pessoal que está acompanhando a gente. O doutor Sérgio Souza falou aqui, ó, montar um bom caso com alinhadores não é fácil. Exige muito mais de nós de forma concentrada, diferente da orto convencional, que após um bom planejamento, o caso começa a andar, você vai guiando. Eu acho que, na verdade, também é uma questão de experiência, né, com determinada técnica, né? A ortodontia convencional, né, que a gente chama de convencional, ela tem aí 110 anos, eu acho, um pouco mais. Mais de 115 anos. E os alinhadores surgiram depois, né? Se não me engano, foi em 97 ou 99. Né? Então, é muita diferença de tempo, e embora as coisas evoluam muito rápido, ainda tem... eu acho que vai chegar um momento que as pessoas vão conduzir os casos com igual segurança, né? Com qualquer técnica. Ó, estão perguntando se eu tô no uísque, a Ângela. Veja só. Eu tô na água, Ângela, aqui, ó. Água aqui, e o Fábio tô também. na água. O uísque foi ótimo, mentira. Mauro, obrigado, viu, Mauro? Pô, feliz de ter você aqui participando com a gente. Mauro, que é um grande amigo. E, pô, eu tô com saudade de você, hein, Mauro. Mauro Eu vou aí no encontro, vou fazer um merchan aqui. Agora em março, o doutor Dino vai vir a cidade de Petrópolis, aqui no Rio. Você conhece Petrópolis, algum lugar? Conheço, na Serra. E Frio, o Dinão vai participar de uma jornada que vai ter lá, e o Mauro quem está organizando. Ô, Mauro, parabéns aí pela iniciativa, eu com certeza estarei lá presente, viu? Mauro falou aqui, ó, concordo que precisamos ser seletivos para a escolha desses pacientes. Com certeza, eu acho que a escolha do paciente, não só para alinhador, né? Assim, a partir do momento que você aprende a escolher melhor o paciente e inclusive, rejeitar alguns pacientes, eu acho que o nosso nível de qualidade de vida, né, e de trabalho eleva bastante. O pessoal que está falando que você está na água, no uísque, e o Guga na água com certeza, Arthur, Thomas, Guga, meu ídolo. Guga, ótimo dentista, muito bem, muito obrigado. Profissional de respeito, obrigado. Você pagou essas pessoas? Todos eles são meus funcionários, tá? Não, mentira, meus amigos. Ó, o doutor Sérgio, o alinhador, no meu caso. Não, então, o Serginho, eu entendi o que você falou. Quando você tem uma oclusão extremamente bem estabelecida, com pequenas imperfeições, por exemplo, na região anterior.
Com o alinhador é mais fácil você preservar essas áreas de referência, né? Essas zonas de referência, igual o Dr. Dino chama, né? Então, com certeza, você envelopa ali, você não movimenta e aquilo tende a ficar estático, né? Diferente de uma ortodontia convencional, se você não quer movimentar, ou você não cola, ou se cola, cola passivo. Mas essa tentativa de colar passivo, muitas das vezes acaba mexendo, né, na posição do dente. Então, eu também concordo com você, Serginho. Eu acho que quando você tem uma oclusão com uma boa qualidade, com um alinhador é mais fácil de você preservar essa zona de qualidade. Tá ok? Você concorda, Guga? Concordo totalmente. Na verdade, esse foi um dos motivos. Eu sempre tive dificuldade de fazer arco passivo, aí, passivão, famoso, e é realmente passivo, né? E até hoje, né? Hoje mesmo eu fiz um arco desse para cirurgia e eu estava lendo um artigo que saiu que não havia nenhum benefício de fazer um arco passivo para cirurgia, um artigo recente. Então, isso leva a gente a quebrar alguns dogmas e paradigmas, né? Então, perguntando aqui o que a gente se preocupa com essa geração, enfim, com essa onda de ortodontia digital, uma das minhas preocupações que uma você já levantou com relação ao marketing exagerado. Então, o marketing vem antes da formação, isso eu acho que está errado e quem sai prejudicado é o paciente. E a outra coisa que me preocupa, eu acho que é a questão do planejamento virtual, né? Eu acho muito importante todos saberem, né, que o planejamento virtual, ele é um planejamento virtual, ele não é o resultado final. E isso é muito importante, Existe porque uma distância ainda a do real. a maior parte dos dentistas e ortodontistas que eu converso, jovens, eles acreditam que aquilo ali vai acontecer, tá certo? E nem sequer questionam, né? E quando dá errado, eles põem a culpa na empresa, o que é um absurdo, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui, eu faço bastante consultoria, muita gente procura, principalmente para alinhadores, e hoje com mídia social, com Instagram, vem bastante gente, enfim, alguém veio me procurar, e sem citar nomes, e o cara mandou vários planejamentos e tal, foi para ele, isso aí não vai acontecer, por isso e tal, e aí o cara me respondeu assim, o cara com mestrado, né? Porra, mas a Invisalign tá vacilando, então, se não vai acontecer, como assim? E, cara, esse é o maior absurdo que existe, assim, ó, não é a Invisalign, não é a Ortholine, não é a Art, Clique, não é nada. É você, cara, você tem que aprender a planejar e você tem que saber o que vai dar, o que não vai dar certo, você tem que assumir a responsabilidade. Então, me preocupa ainda nessa geração nova aí, porque esse marketing do estilo muito fácil, é super simples e tal, só fala as coisas boas, para essa geração nova imediatista que não tem a formação, tá? Perfeito. Nós e outros tiveram, eles vão cair de paraquedas ali, dizendo que vai dar super simples e vão botar a culpa na empresa. Ué, mas o clean check ou o planejamento estava de uma forma, isso não aconteceu, então o aparelho não funciona, ou o planejamento estava errado, a culpa é da empresa. Não, a gente pode até trabalhar delegando serviços, porém a responsabilidade é nossa. É isso que eu acho que isso que diferencia o profissional, né? Um bom profissional ele tem que ter 3 coisas, na minha opinião, que é inteligência, maturidade e atitude. Ele tem que assumir a responsabilidade pelo tratamento e entregar um bom resultado, custe o que custar. Então, hora você vai ganhar, hora você vai perder, e é isso que eu busco aí, pelo menos na minha prática, né? Essa é uma mensagem que eu gostaria de passar. Perfeito, Guga. Já finalizou? É isso? Não, finalizei não. Tô vendo aqui, ó, vou ler aqui mas o pessoal está comentando. Fabinho, meu mestre, dá-lhe água. Acho que dominarmos a técnica do alinhador é muito bom, os alinhadores. Não podemos pensar a orto do alinhador como pensamos a orto fixa. Exatamente, outra orto. Acho que é aí que mora a confusão e polêmica. Com certeza, assim, ó, eu fiz muitos cursos de biomecânica com alinhadores, tá? E estou muito longe de me considerar um expert em planejamento virtual, mas muito longe mesmo, assim. E eu vejo que é totalmente diferente, assim. Então, por exemplo, em ortodontia fixa a gente tem uma divisão didática histórica ali, por exemplo, alinhamento e nivelamento, fechamento de espaços, né, primeiro transverso, depois, e aí vai, finalização, blá, e essa sequência, né, esse estagiamento ou staging, tudo isso é diferente com alinhadores. Então, eu vi palestrantes de diversos
partes do mundo, cada um falando uma coisa totalmente diferente. Tem cara que não usa attachment e xinga attachment. Eu uso attachment e eu acho que o attachment é um grande diferencial dos alinhadores, assim, nos casos com alinhadores. Então, eu acho que ainda tem bastante coisa para desenvolver, mas certamente é outra linha de raciocínio, né? Então, doutor Sérgio Souza aqui, muito participativo. Assim como conhecemos a resposta dos fios, temos que saber a resposta do plástico. Verdade, assim, ó, Sérgio Souza, eu acho que as empresas, elas têm investido hoje bastante em plástico, né? Agora a 3M comprou aí, né? A Straumann comprou a Clear Correct. Isso. Enfim, agora todas as empresas vão investir bastante em plástico, e eu, sinceramente, eu não sei se o plástico, ou o Invisalign, ou outros, é o futuro da ortodontia, mas certamente eu sei que o planejamento virtual e, enfim, a ortodontia digital é o futuro, né? Memphis Braces. Hey, guys, greetings from Memphis, USA. Hey, Memphis, how are you? Have a good one. Thanks for hear us. I think you're not understanding because we are speaking Portuguese, so hope you enjoy. Tem bastante gente aqui, ó. Pessoal para adolescentes esquece. Pois é, eu não acho que para adolescentes esquece, tá, Fabinho? Eu conversei com o Raul. O Raul tem usado bastante, né? E ele tá bem motivado, né? Tá bem animado. Eu tenho casos, assim, daqueles avanços mandibulares com aquelas precision wings, bem bacanas. Cara, é muito legal. É engraçado ver essa nova geração, assim. Eu peguei pacientes de Invisalign, tinha, assim, eu pensei, não vai usar. Usou muito bem. Então, isso depende muito de paciente para paciente. Eu acho que talvez a própria motivação dele usar é outra, né? Pô, um aparelho é novo, ninguém tem, demonstra status, entendeu? Às vezes, eu acho que tem isso também, né? Mas é óbvio, o paciente que não, o adolescente que não coopera em nada, não vai cooperar também no uso dos alinhadores, né? Perfeito. Isso aí, Guga. Pô, estamos chegando aqui 1 hora de live. Pô, tem 500 pessoas, é isso? Passa rápido, né, cara? Eu vi aqui, tem 500 pessoas, é isso, não? Tem. 580 pessoas. Hein? Pô, passa rápido, né? 1 hora a gente batendo papo. Espero fazer isso mais vezes com você, tá ok? Pessoa que eu admiro, tem formação, é isso, né? Busque conversar com pessoas que têm informação, que sabem do que está falando. Isso é importante, né, o Guga? Não escutar quem tem mais curtida, ou quem, Verdade. ou quem tem mais seguidores, né? Então, eu acho que é bem por aí. Para mim, acho que você tem alguma coisa a falar, alguma colocação a fazer, Guga? Só os comentários finais aqui, ó. O Sérgio Souza, os pais querem sossego, você coloca alinhador, daí vira aquela briga em casa. Eu acho que os pais também estão delegando também, educar é difícil, né? Exato. Então, a minha experiência morando no Rio de Janeiro foi difícil. Eu vi muita criança e adolescente da classe A, alta aí, que chega com mordomo, motorista, pai e a mãe não tem nenhum tipo de responsabilidade, né? Responsabilidade, e é lógico que fica complicado qualquer tipo de aparelho. Então, aqui é um paciente meu, Thomas Boing, eu nunca cooperei em nada, mentira, é um ótimo paciente, tá? E fala, até deu vontade de pôr o alinhador. Obrigado pela live, doutores. Guguinha, ó, 30 segundos para encerrar a live. Excelente. Gente, muito obrigado por tudo. 2 palavras sobre alinhadores, 2. Vou falar sobre a ortodontia digital, ó. Foi um prazer estar aqui, gente. Boa noite, obrigado pela live. É a primeira live. Obrigado, Fábio, pelo convite, tá? Esperamos fazer mais coisas e vamos ver se o pessoal pergunta aí para a gente poder responder. Tá bom? Agora a gente responde por e-mail qualquer coisa, pessoal. fabioguedesortodontia@gmail.com. Foi um prazer estar com vocês, viu? Semana que vem eu volto com um convidado especial. Um beijo. Um abração, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Semana que vem eu volto. Valeu, Guga. E aí?
E aí, O que você achou? tranquilo? Oh, eu não vi a live com o Renatinho. O que você achou, assim? Você achou que foi Estamos ao legal? vivo, hein? Estamos ao vivo, hein? Tudo bem? Ah, tô vendo Vou... aqui, ó, 10. Não, só tem 2 pessoas. Agora, não, 10 Ó, pessoas. Guguinha, vou fechar aqui. Ó. Ótimo. Beijo. Tchau, tchau. Obrigado, um abraço. Boa noite. Valeu.